E o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe a entrada do ministro Alexandre de Moraes no país. O projeto, apresentado em setembro do ano passado pelos deputados republicanos Elvira Salazar e Darrell Issa, menciona o nome do ministro. Conforme o texto da proposta, o objetivo é barrar a emissão de vistos para autoridades que cometam censura contra cidadãos americanos. Se aprovada pelo comitê, a proposta irá ao plenário da Casa, onde vai precisar do apoio de 218 dos 435 deputados para ser sancionada como lei. Silvio, quero te ouvir, a gente pode já juntar os dois assuntos, se você quiser também comentar, analisar ali os trechos do discurso do ministro Alexandre de Moraes na USP ontem à noite e também essa notícia, né, esses ventos de mudança que a gente tem observado desde a posse de Donald Trump, esse projeto de lei que pode impactar, sim, na situação do ministro Alexandre de Moraes. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney, uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho e a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejo que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Fato é que algo está acontecendo nos Estados Unidos. E isso sim pode ter consequência aqui, porque o pano de fundo de tudo isso é a liberdade.
o movimento contra a censura dentro do continente americano e que envolve, inclusive, cidadãos, que envolve pessoas americanas, né? 2 pontos me chamam a atenção nessa fala do ministro Alexandre de Moraes para calouros. Primeiro, ele tem 56 anos. Ele estava diante de uma plateia que, se são calouros universitários, devem ter entre 18, 20 e pouquinhos anos. Ou seja, é uma geração que conhece as redes sociais muito melhor do que ele. É uma geração que nasce de um ambiente de redes sociais e não o contrário. Então, o tio do churrasco, nesse discurso, nessa aula magna, que de aula aparentemente não teve nada, é ele. Ele fez o papel do tio do churrasco. Outra coisa que me chama a atenção é a frequência, a recorrência com que o ministro Alexandre de Moraes utiliza fascismo, nazismo, e os exemplos que ele emprega indicam que ele não sabe o que foi fascismo e nazismo para a história, né? Porque esses exemplos que ele utiliza são muito ruins e não fazem, não representam aquilo que os livros de história, infelizmente, trazem. Por fim, o ministro Alexandre de Moraes atribui esses crimes, a discriminação, o preconceito, crimes, ao ambiente virtual. Mas são crimes que acontecem todos os dias nas ruas que ele não frequenta. Esse que é o fato. Ele está encastelado, ele está preso numa bolha, é aquele tipo de sujeito que só fala com as mesmas pessoas, só ouve as mesmas pessoas, só frequenta os mesmos livros, só acompanha o mesmo noticiário do mesmo lugar. Ele parece estar preso numa redoma, ele parece estar preso numa bolha. E essa bolha um dia vai estourar e ele vai ver que seguramente ele estava preso dentro da própria cabeça e isso faz muito mal para qualquer pessoa. O Congresso americano acaba de aprovar a lei que barra Moraes nos Estados Unidos. Esse órgão foi o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos Estados Unidos e ele acabou de avançar a lei para cancelar o visto de Alexandre de Moraes, mas não foi só isso não. O governo Trump, pela primeira vez de uma maneira oficial, como eu vou te mostrar, mandou um duro recado para o STF e para o governo Lula. Porque as novidades que você, eu, toda a direita tanto queriam, finalmente estão acontecendo de verdade. Finalmente o jogo está começando a mudar. É a lei que impede a entrada, cancela o visto e deporta dos Estados Unidos autoridades estrangeiras que censuram os cidadãos americanos. O que cai como uma luva nas mãos de Moraes. E essa lei ela foi aprovada no Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados americana. Mas esse ainda não é o fim, que é um duro recado pro Moraes, pro Supremo, pro governo Lula. Bora aqui entender a aprovação dessa lei que acaba com as férias de Moraes na Disney. Leia aqui comigo o tweet que anunciou isso do jornalista Paulo Figueiredo, que foi quem deu essa breaking news aí pra gente. Acompanha aí agora, ó. Oba, deixa eu ir lá, deu certo. Urgente. Aprovada a lei que cancela visto do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Ou HR 1071, No Censorship on Our Shores Act, acaba de ser aprovado no Comitê Judiciário da Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. O projeto, de autoria do Representative Darrell Issa, impede a entrada, cancela o visto e deporta oficiais de governos estrangeiros que violem ou tenham violado direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Aprovada, a lei terá efeito contra Alexandre de Moraes, juízes auxiliares, procuradores e até policiais federais que participem ou tenham participado em ações dessa natureza. Começam hoje já as discussões sobre a data para a votação em plenário. Os Estados Unidos têm a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que protege a livre expressão e a livre imprensa. Se esses direitos forem violados no exterior, claro, os Estados Unidos não têm jurisdição para impor qualquer tipo de represália a entidades que estejam em outros países. Entretanto, se esses direitos forem violados, assim como se fossem nos Estados Unidos, colocando então essa transposição da lei, o que acontece é que a pessoa, enquanto não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma retaliação, não pode ser tolhida penalmente no próprio país, ela não poderá entrar nos Estados Unidos, ou se já estiver lá, terá que ser deportada. Então foi aprovado no Comitê do Judiciário, a gente aguarda agora os próximos desdobramentos da tramitação.